Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ellen de Oliveira, tenho 32 anos, sou cristã, sou cirurgiã dentista e eu venci a violência doméstica após 12 anos de um relacionamento abusivo. Meu objetivo tem sido ajudar mulheres que sofrem como eu sofri, principalmente dentro das igrejas, a se libertarem dos seus opressores. Hoje, no quarto episódio, eu vou falar sobre tudo o que o falecimento da minha mãe influenciou no casamento. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar o seu like, o seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais. Bom, como eu falei no final do vídeo anterior, eu fui para a igreja onde os pais dele eram os pastores e lá fiquei por 6 anos contra a minha vontade, porque era o pai que pastoreava, quis ficar lá. Inclusive, no início, eu tive alguns episódios de princípios de depressão, mas graças a Deus, ele sempre me sustentando. E para mim, pior do que a morte da minha mãe era o que eu passava no casamento. Quando ela faleceu, para mim foi um alívio, porque eu imaginei que Deus estava poupando ela de sofrer tudo o que aconteceria comigo, de passar por isso. No funeral da minha mãe, eu chorei em 2 momentos somente, mas eu tinha chorado muito no dia anterior, muito no dia anterior, e Deus me deu muita força, muita graça, e no dia mesmo eu estava muito forte, mas a mãe me criticou porque eu não chorei, e ela voltou as costas contra mim, e aquilo me fez muito mal, porque no momento que eu mais precisava de uma figura, de uma mãe, eu não tive. Eu tinha 3 anos de casado. Assim que ela faleceu, meu pai estava morando por um tempo num imóvel, porque o que ele tinha comprado com a minha mãe já estava com todos os móveis, mas ainda não podia morar porque não tinha liberado o habite. E nesse mesmo dia do falecimento, nós fomos nesse imóvel, pegamos tudo que eles tinham lá, que não era muita coisa, e levamos para minha casa, onde meu pai e meu irmão, que ainda era solteiro, ficaram por mais de um mês. E foi unicamente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que fez, não sei como, ele aceitar meu pai e meu irmão ficarem lá em casa, porque o perfil dele não aceitaria. Só que nesse período que eles ficaram lá em casa, eles ficavam num quarto e ele trancava a porta do nosso quarto para brigar comigo. Brigar baixinho, me fazendo chorar. Todos os dias ele me fazia chorar, não porque eu estava de luto da minha mãe, mas porque ele brigava comigo. E uma coisa que meu pai disse após a separação foi que eu não contei na época por conta da doença da minha mãe, e quando acaba, ela faleceu de qualquer forma. E aí, após o falecimento, meu pai pegou o seguro de vida, ficou com uma parte e a outra parte dividiu entre os 3 filhos, deu um pouquinho para cada um. Eu, na época, eu peguei o seguro da minha mãe e quitei o carro que era nosso. E com o carro quitado, sobrou um dinheiro no orçamento para poder eu pagar uma especialização. E mais uma vez, não sei como, só Deus, que tinha um propósito em que eu me formasse, fizesse a especialização, eu consegui concluir minha especialização. E depois de uns anos, eu também fui fazer mestrado, e foi uma novela o mestrado, porque foram 2 anos, mas eu terminei pela graça de Deus também, porque durante todo o mestrado eram várias e várias brigas, a ameaça de que ia me fazer sair do mestrado. Você vai sair disso, você não vai de carro. Eu fazia em outra cidade, então era um pouco inviável ir de condução, tinha que ser de carro. E ele ficava fazendo a agressão psicológica, né? Que ia me tirar o carro, e às vezes realmente tirava, eu tinha que me virar de condução. Ele não queria nem que eu tivesse começado o mestrado. Ele ficou puxando para trás, falando: para que você vai fazer isso? Sendo que eu ia receber bolsa para estudar, foi remunerado. E eu tinha uma jornada quíntupla, né? Porque era o trabalho, era os estudos, era a igreja, era a casa, que ele fazia muita coisa em casa, mas eu também fazia algumas coisas. Por exemplo, comida é uma coisa que gasta bastante tempo. Sempre foi comigo, porque ele não fazia. E ainda o marido, que tinha que dar atenção.
E aí quando eu passava algumas noites, não eram muitas, fazendo TCC de madrugada, ele ficava brigando que não era para eu fazer, que era para eu desligar o computador, que era para eu ir pra cama. E por fim, eu resolvi também que eu queria fazer um Enem, porque eu não gosto de ficar parada sem estudar e eu queria estudar. E aí eu resolvi que ia fazer o Enem. E foi outro problema. Porque ele ficou, pra que você quer fazer isso? Eu só deixo você se inscrever quando você me disser pra que você quer fazer. E aí até que eu fui e falei, vou tentar então medicina. E aí ele falou, mas para fazer qual especialização? E aí eu acho que Deus me iluminou e eu falei, vou fazer para ser anestesista. Ele, então tá bom, então se você for anestesista, então pode, porque ganha muito e aí eu saio do meu emprego e vou virar seu assistente. Mas quando acaba a gente se separou e eu nem cheguei a fazer o Enem casada com ele. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de assistir o próximo episódio, cujo tema será sexo e pornografia. Tudo o que acontecia envolvendo a sexualidade. Você não pode perder. Fique com Deus e até a próxima. Violência doméstica é crime e se resolve na justiça. Não se cale, denuncie. Disque 180.